Olá, bom dia, irmãos, um feliz sábado. É um grande prazer estarmos aqui nesta manhã para nós estudarmos juntos a palavra do Senhor, a lição de número 9, que traz o título O Santuário Terrestre e o Celestial. Eu imagino que você já tenha estudado detalhadamente a lição desta semana. Nós vamos então aqui juntos compreender aquilo que o Senhor tem e deseja para cada um de nós. O texto áureo de Hebreus capítulo 9, versículo 22, nos traz o seguinte pensamento: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Esse texto é muito importante. Esse texto nos traz o pensamento de que um inocente precisa derramar sangue para que alguém seja perdoado. E esse alguém somos eu e você. Para que então sejamos perdoados dos nossos pecados, o sangue de Cristo foi derramado uma vez. O próximo texto nós lemos da seguinte forma: Cristo deu sua vida para nos garantir esse tesouro inestimável. Porém, sem regeneração pela fé em seu sangue, não há remissão dos pecados. Nenhum tesouro para qualquer alma a perecer. Nós temos um papel a desempenhar. O sangue de Cristo já foi derramado para perdoar os meus pecados. No entanto, eu preciso de uma regeneração pela fé. O tópico de domingo fala sobre o propósito do santuário. Pergunto a você, caro amigo que está participando conosco, qual é o propósito de Deus ter estabelecido um santuário no meio do povo de Israel? A intenção é que isso demonstrasse uma intimidade de Deus e o seu povo. Olha, vocês vão construir para mim um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Olha que privilégio. Deus queria mostrar ao povo de Israel a importância dele estar ali no centro do arraial. Nós também encontramos neste tópico que todo o propósito do santuário, ele se cumpre na pessoa de Jesus. Tudo aquilo apontava para Jesus. Era uma sombra. Você pode observar que a sombra ela é passageira e transitória. Então, o santuário terrestre era passageiro. Teria um tempo determinado. E tudo aquilo apontava para Jesus. Jesus veio, habitou nesta terra, esteve presente por 33 anos e em Jesus se cumpriu o propósito do tabernáculo. Jesus é o centro de todas as atenções. Quando nós vamos para o tópico de segunda-feira, que fala sobre o santuário terrestre, nós já mencionamos que tudo aquilo era uma sombra, era passageiro, era transitório. Mas precisamos aqui mencionar alguns itens que estavam dentro do santuário. Então, no primeiro compartimento, nós encontramos ali itens muito importantes. Nós encontramos a mesa dos pães da proposição, que eram 12 pães. Nós encontramos o candelabro ou castiçal e encontramos também o altar de incenso. Tudo isso apontava para Jesus. Aí você pode se perguntar assim, mas como assim aponta para Jesus? Por que do pão? Cristo mesmo disse, eu sou o pão da vida. Por que do castiçal? É importante mencionar que dentro do santuário não haviam janelas. Era escuro. Então, aquele castiçal possuía 7 lâmpadas e essas lâmpadas ficavam acesas dia e noite. Quando nós vamos agora para o altar de incenso, o altar de incenso saía uma fragrância que era produzida por 4 tipos de ervas. Nenhuma outra pessoa poderia utilizar esta fragrância. E Deus, então, acendia, o próprio Deus acendia, não era por mão humana, mas Deus acendia para que aquela fragrância pudesse ali irradiar todo o ambiente, pudesse deixar o ambiente perfumado. Então esses itens nós encontramos no primeiro compartimento, que é chamado do lugar santo. Agora, e o lugar santíssimo? O que tinha no lugar santíssimo? Nós encontramos ali a Arca da Aliança. A Arca da Aliança possuía 3 itens dentro. Era o vaso de ouro com maná. Este vaso de ouro com maná
nós podemos trazer uma representação para os nossos dias. O que isso quer dizer? Em nossos dias, Deus deseja que o seu povo tenha uma alimentação puramente vegetariana. Por que da vara de Arão? Nós encontramos ali agora um ministério consagrado. É a representação de um ministério consagrado. Depois nós encontramos também a tábua dos 10 mandamentos. O que isso queria dizer? Eu quero mencionar a você que a imutável lei de Deus é a expressa imagem do seu caráter. Deus não muda e a sua lei também não muda. E a lei de Deus é colocada então dentro da arca como um sinônimo de mostrar para nós que aquilo dali vai reger a nossa vida. Será que nós estamos permitindo que a lei de Deus guie as nossas vidas? Nós precisamos entender este assunto. Aqui também traz o pensamento de que o sumo sacerdote entrava então no segundo compartimento, que era o lugar santíssimo. Diariamente, o sacerdote comum passava ali pelo átrio e também no primeiro compartimento. O sumo sacerdote também poderia fazer estes trabalhos. No entanto, no dia da expiação, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Somente ele. Chegamos agora ao tópico 3, terça-feira, redenção eterna. O tema da lição todo fala sobre um santuário terrestre. Tudo isso era provisório e aponta para o santuário celestial. Diz aqui a pergunta: qual o resultado certo da intercessão de Cristo? O verdadeiro sacrifício, ele foi feito por Jesus. Tudo aquilo que foi feito no passado era apenas uma sombra, era uma simbologia, apontava para a pessoa de Jesus. Agora, o sangue de Cristo, ele pode nos beneficiar a partir do momento que eu tenho um papel a cumprir, que eu tenha algo a desempenhar. Então eu preciso confessar os meus pecados, eu preciso reconhecer que sou um pecador, e eu preciso olhar somente para Jesus como autor e consumador, como autor e consumador da nossa fé. Há um pensamento de Martinho Lutero que diz assim: quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, eu não vejo como me perder. Então o sangue de Cristo é eficaz em nossas vidas, mas nós precisamos reconhecer que dependemos dele. Eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. O pensamento da nota diz: o sangue de Cristo é eficaz, mas precisa ser aplicado continuamente. É diário, é uma decisão diariamente. Eu preciso do Senhor na minha vida, todos os dias. Isso vai mostrar que há uma dependência da minha parte pela pessoa de Jesus. O tópico de quarta fala sobre validar o novo concerto. O sentido de validar o novo concerto é o mesmo que confirmar o novo concerto ou aprovar o novo concerto. E aqui, queridos irmãos, queridos participantes que estão acompanhando a nossa lição, eu quero aqui citar que o concerto da graça, ele é confirmado, ele é estabelecido, ele é confirmado na morte de Cristo. Mas ele passa por 3 etapas. Primeiramente, ele é estabelecido com o primeiro casal, Adão e Eva, quando eles falharam. Então, o concerto da graça é estabelecido a eles, trazendo então a esperança da salvação. Depois nós encontramos o concerto da graça sendo renovado com Abraão, quando Deus disse a ele: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Ali apresentava Jesus, Jesus vai surgir. E Abraão confiou nessas promessas, ele confiou em Cristo para o perdão dos seus pecados. Nós vemos então que o concerto da graça é estabelecido com Adão e Eva, é renovado com Abraão. Mas o que está faltando? Ele então é confirmado na morte de Jesus. Somente então após a morte de Cristo, ele pode ser chamado de um novo concerto, confirmando o novo concerto na morte de Jesus. Todo aquele sistema de sacrifícios, como eu já comentei, era uma sombra, era passageiro, mas apontava para Cristo. E Paulo entendeu perfeitamente isso. Paulo comenta em Hebreus que o sumo sacerdote entrava no santuário com sangue alheio.
O que é alheio? Aqui pertence a uma outra pessoa, é de outro. Mas Jesus, ele oferece a si mesmo uma única vez. E não é o sangue de outra pessoa, é o seu próprio sangue. E nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus em nossas vidas, a cada momento. No último tópico, a segunda vinda de Cristo. Parece que não tem ligação, né? Começamos falando sobre o santuário terrestre, agora fala sobre a volta de Jesus. Diga você, querido ouvinte, querido participante, que tudo apontava para Jesus. Nada melhor do que nós finalizarmos o último tópico falando sobre Cristo. A segunda vinda de Jesus deve estar viva em nossos corações. Cristo tem promessas muito importantes a nos transmitir, promessas maravilhosas. Mas eu preciso aceitar o concerto da graça. Eu preciso aceitar a Jesus. Eu preciso me converter a Jesus. E preciso também fazer um pedido. Bem, eu sei que Jesus voltará. Essa promessa existe. Há quanto tempo já existe? Mas o que eu estou fazendo para encontrar o Senhor em sua segunda vinda? Apocalipse capítulo 22, versículo 20, João comenta assim: aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. A promessa é real. Mas o que eu preciso fazer? Ora vem, Senhor Jesus. Em minhas orações eu preciso pedir ao Senhor: Senhor, retorne logo a esta terra. Eu não aguento mais este planeta e preciso que o Senhor retorne. E eu também tenho algo a cumprir. A palavra do Senhor diz que todo aquele que nasce no reino de Cristo, nasce como missionário. Se você trabalha para Cristo, você está abreviando a vinda do Senhor a esta terra. Mas se eu estou de braços cruzados, infelizmente eu estou retardando a vinda do Senhor. Então, o melhor a se fazer, é se preparar, é ajudar a causa do Mestre. E muito em breve, ele retornará a esta terra. O meu sincero desejo e a minha oração aos nossos irmãos que estão acompanhando é que hoje é o tempo de oportunidade. Vamos nos preparar. Enquanto Cristo está intercedendo a nosso favor, aceitemos o seu grande sacrifício e coloquemos a nossa vida em ordem. Este é o meu sincero desejo e é a minha oração para cada um de nós. Amém?